Um outro destaque, presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, afirmou que um apoio do Centrão a uma eventual reeleição de Lula não está garantido. Segundo ele, o fato de o partido ter 3 ministérios no atual governo não representa uma amarra para qualquer decisão da legenda. Ele reconheceu que a conquista da Prefeitura de São Paulo com o apoio da oposição dá outra envergadura ao pleito. Além disso, o parlamentar acredita que, mesmo com uma reforma ministerial, o Centrão não deve aderir ao projeto petista. Por fim, Baleia Rossi declarou que só apoiou o presidente Lula em 2022 para dar uma alegada estabilidade ao país. Bom, vou chamar então ele, que é comentarista, deputado e o representante do MDB aqui nesse programa, delegado Palombo, que abriu um sorriso. Está dando risada, né, delegado? Bem, Centrão não garante apoio ao governo em 2026, mas pode apoiar como pode não apoiar. Mas, segundo Baleia Rossi, só apoiou para dar uma estabilizada, na eleição passada, para dar uma estabilizada no país. Enfim, o que a gente pode esperar do MDB? Tudo? Exatamente. Hoje está melhor para eles, vão. Tá, a maré está para esse lado direito aqui, vamos para o lado direito. Opa, aqui do lado direito começou a ficar ruim, vamos para o lado esquerdo, galera, vamos todo mundo. É mais ou menos isso, né? Como assim estabilidade? E os seus princípios, e os seus valores? Fica abaixo disso? Não pode, mas é meio evidente que o MDB ia ter que galgar por esse lado. Por quê? Quem foi o maior apoiador do Ricardo Nunes? Quem segurou na mão dele? Quem levantou ele? O governador Tarcísio de Freitas. Agora você imagina ele vindo a presidente da República, caso Bolsonaro continue inelegível. Como é que vai ficar a situação do MDB? Quer dizer que lá em São Paulo, uma cidade importantíssima, nós te apoiamos, ficamos do seu lado. O presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio, então, praticamente levou no colo, pegou no braço, colocou aqui debaixo das asas e fez tudo. Isso tem que ter uma lealdade em troca, tem que ter a gratidão em troca. Aí agora sim, não, agora, Tarcísio, lá no passado fica lá, agora você concorre à presidência e o MDB vai apoiar o atual governo, afinal de contas já temos 3 ministérios. Então, eu entendi a colocação do presidente Baleia Rossi, eu só não entendi essa da instabilidade, aí para dar estabilidade. Isso aí, para mim, não teve nem pé nem cabeça. Pois é, só teria apoiado o projeto do PT em 22 para dar uma estabilizada no país. Você, Luiz Felipe Dávila, posicionamento do MDB, claro que a eleição de Ricardo Nunes com o apoio de Tarcísio e Jair Bolsonaro, isso pode mudar a dinâmica das negociações e dos apoios para 26, né, Dávila? Caniato, vou apertar aqui no meu controle remoto a tecla SAP para traduzir para a turma o que isso significa. O gato subiu no telhado, essa é a história. E o governo começa a entender que o MDB, depois dessa eleição, começa a fazer movimentos para o desembarque, principalmente já antevendo um governo que vai derreter em 25. Então já começa a fazer um primeiro movimento. Esse movimento é feito primeiro por uma entrevista de página inteira nos principais jornais do próprio prefeito Ricardo Nunes. Depois, Michel Temer, ex-presidente da República do MDB, lá numa conferência em Londres, também deixa uma crítica, o rastro de crítica ao governo. E agora o presidente do partido, Baleia Rossi, também dá uma sinalização. É óbvio que tem o outro lado do MDB, e o delegado Palumbo sabe mais do que ninguém, que é o lado que quer ser governo sempre, né? É ao lado da ministra do Planejamento, é ao lado de alguns governadores que eu acho que fazem prece toda noite para tentar ser o vice do Lula em 26, então tem uma outra turma. Mas que existe hoje uma boa parte do MDB que já está dizendo assim, opa, é bom ensaiar o desembarque dessa canoa furada, já tem. E é gente que tem voto e principalmente influência no partido. Pois é, tinha um meme antigo, mas muito engraçado, que fazia alusão àquelas placas que a gente costuma ver em fábrica. Ah, estamos há 500 dias sem acidentes nessa fábrica. E a placa ficava justamente no muro daquilo que seria a sede do MDB. E a placa dizia o seguinte, nós estamos há 0 dias fora do governo. Ou seja, desde quando a gente se conhece por gente, o MDB sempre está na coalizão do governo que comanda o país. Isso a gente pode pesquisar.
Você, Mota, as sinalizações do presidente do MDB, só que o MDB é um partido gigante, né? Tem alas e alas e alas. Eu me lembro aquela ala, olhando para o final dos anos 80, a ala mais à esquerda do MDB acabou rompendo com o MDB e se transformou em PSDB, né? É muito difícil interpretar uma declaração como essa, Canhoto, portanto eu não vou nem tentar. Mas eu queria comentar um trecho que foi publicado. Parece que o deputado teria dito o seguinte: a campanha de 2024 saiu um pouco da radicalização. O que levou Ricardo Nunes para o segundo turno foi o reconhecimento do trabalho dele e da gestão. Eu tenho uma impressão diferente. No meu ponto de vista, a campanha eleitoral em São Paulo foi muito radicalizada, teve até cadeirada. E, na minha opinião, o que levou Ricardo Nunes para o segundo turno foi o apoio do governador Tarcísio. Tarcísio, é claro, tinha atrás dele o apoio do presidente Bolsonaro. Você não acha que a eleição aqui em São Paulo e esses exemplos que você deu, delegado Palumbo, esse apoio de Tarcísio, de Jair Bolsonaro, não pode forçar o MDB a ir um pouquinho mais para a direita e, de certa maneira, vai ser um processo natural acabar largando, inclusive, a atual gestão, independentemente dos acordos que foram fechados no início da gestão atual? Acho difícil eles tomarem essa movimentação agora. Foi feita uma pequena sinalização. Também não concordo com as declarações. O que fez Ricardo Nunes ganhar, se reeleger, foi Tarcísio, como o Mota falou, e a alta rejeição de Guilherme Boulos. Numa eleição ao executivo, ganha a eleição no segundo turno aquele que tem menos rejeição. Então, a do Guilherme Boulos é altíssima. Evidentemente, iria ter menos voto, ele não sai daquela bolha. Agora, Dávila, olhando para os dois principais partidos, principalmente após os resultados das eleições municipais, a gente tem o MDB e tem o PSD. O PSD tem uma figura que comanda o partido, né? Gilberto Kassab, articulador talentoso, reconhecidamente um dos grandes políticos desse Brasil, criou o PSD, que cresce a cada eleição, e você tem o MDB, que também é um partido muito tradicional, muito grande, uma penetração fora do comum no interior do Brasil, só que tem vários MDBs, né? São gestões meio que estaduais, cada estado tem o seu dono. O MDB, por exemplo, de algum estado do Nordeste, sempre esteve muito alinhado aos partidos de centro-esquerda, de esquerda. Já o MDB aqui de São Paulo, talvez um pouco mais à direita, um partido de centro-direita. São vários MDBs. De que maneira o partido se organiza mirando uma eleição presidencial, os apoios que serão firmados nos estados e também para uma eleição à presidência da República? Canhoto, foi muito feliz aí a sua colocação. O MDB é uma confederação. Existem vários MDBs com forças regionais distintas. E aí é sempre um grande esforço para tentar ter candidato. Por isso que o MDB só teve o candidato na última eleição, mas durante muitas eleições presidenciais não teve candidato. Preferiu apoiar outra pessoa do que ter candidato próprio. E mesmo a candidata Simone Tebet teve que suar muito para conseguir o apoio do MDB, porque parte do partido não queria lançar candidato a presidente da República. Então, é um partido que é uma confederação. É graças a essa fortaleza regional que a soma faz o MDB ser um partido tão influente e tão importante nas eleições, como vem sendo desde a redemocratização. Já o PSD é o oposto. É um partido hierárquico, centralizado, onde o poder está concentrado na mão do presidente Gilberto Kassab, que esse sim tem um objetivo de longo prazo, um plano claro, que é se tornar o grande partido brasileiro desse centro, e vem trabalhando para isso há muito tempo, com uma disciplina férrea de um bom engenheiro da Poli como ele é. Então, esse tem um plano e está seguindo o plano. É muito diferente da governança do MDB, que é esse poder mais descentralizado, é um arranjo de confederações, assim, que acaba decidindo se haverá candidato ou não. Agora, nesta confederação, o MDB, onde tem mais voto, que é o MDB do Sudeste e também do Sul, é um MDB que cada vez mais arredia o governo. E tem um MDB governista,
que tem outra postura, que é defender cargo a qualquer custo, defender ministério e tal. Então, esse embate sempre existiu dentro do MDB. Mas o importante é que na reta final o MDB chega a um consenso ali se vai ter candidato ou não, quem que vai apoiar. Mas hoje eu estou vendo a maré mudar dentro do MDB e entendo que o MDB, como eu disse, já deu sinal aqui para o governo que o gato subiu no telhado. Pois é. Quer arrematar, Mota, as articulações sempre desses grandes partidos olhando as eleições de 2026, já tem vários nomes, né, da centro-direita ou mais à direita sendo levantados, mas não sabemos exatamente quais nomes estarão no cardápio que você sempre menciona aqui. Há nomes que são muito conhecidos de todos e outros que possivelmente serão trabalhados para 2026 somente, né, Mota? É, isso aí, Caniato. Eu acho essa questão de nomes, com todo respeito, para o eleitor, para o pagador de impostos, irrelevante. Eu quero saber das ideias. O nome vem depois. E eu acho muito interessante essa discussão, porque volta e meia surge aqui, né? E surge nas conversas. Muita gente não entende a história, a diferença de esquerda e direita. E eu não consigo entender o que é uma posição de centro, realmente. Eu não consigo entender. Inclusive, eu estou até publicando um artigo agora nesse domingo dizendo isso. Porque eu pergunto o seguinte: a esquerda quer liberar as drogas. Essa é uma posição de esquerda, está na pauta de todos os partidos de esquerda do mundo. A direita quer manter a proibição. Qual é a posição de centro nessa questão? É liberar até 40 gramas? Eu não consigo entender, porque a esquerda diz que o criminoso é uma vítima da sociedade, ele não pode ser preso, ele tem que ser acolhido e ressocializado. A direita diz não, o que funciona é a punição. Violou os direitos de alguém, tem que ser punido, para nunca mais fazer isso. Qual é a posição de centro nessa história? É a saidinha? Então, realmente eu não sei o que é ser de centro. Porque, olha só, a esquerda quer cobrar imposto até a gente, né, pagar 100% do nosso salário de imposto. A direita diz, imposto tem que ser pequenininho, vamos reduzir. Qual é a posição de centro? É a reforma tributária? Então, eu não sei o que é uma posição de centro. Realmente, para mim, na prática política, a posição de centro é a pragmática. É o cara que está lá, pensando nos cargos, né, nos votos, e esse negócio de ideia, a gente pensa depois. E a gente teve um exemplo ótimo, Caneta, está pegando fogo aqui nas minhas redes sociais. Eu fiz até uma live hoje para explicar isso, mas tem muita gente com a dificuldade monstruosa de entender que essa história da lei que está sendo discutida para proibir o uso de celular em sala de aula. E eu falei, olha só, isso é intromissão do Estado na relação dos pais com os filhos e das escolas com os estudantes. Não precisa do Estado para entrar aí. Não precisa de uma lei, basta a escola determinar. Não se usa celular em sala de aula. Aí muita gente dizendo, mas os estudantes não obedecem. Aí o pai, a autoridade paterna, mas os filhos hoje em dia não obedecem mais os pais. Não obedecem aos pais, não obedecem à escola e vão obedecer uma lei. Olha a mentalidade, isso é mentalidade de esquerda. Em vez de você fazer valer a autoridade paterna ou chegar num acordo com a escola, não, vamos fazer uma lei federal no Congresso Nacional. Essa é a importância da gente ter as ideias certas, de saber, olha, isso aí, desculpe, é uma mentalidade de esquerda. Isso é uma mentalidade estatólatra. É a pessoa que não consegue resolver um problema da sua vida e vai pedir ajuda ao Estado. Agora, falando sério, qual é a chance que vocês acham que existe do Estado brasileiro vir ajudar a gente a resolver esse problema? Se nem os problemas que são graves e que são a missão essencial do Estado, como combate ao crime, o Estado consegue fazer. É só um pequeno desabafo aqui, Caniato. Não, e excelente, bons questionamentos, inclusive. Vou passar rapidamente para o Dávila. Dávila quer complementar a reflexão quando o Mota fala sobre os questionamentos, o posicionamento do político de centro. Quais seriam os posicionamentos? Dávila, para quem não sabe, é cientista político. Se quiser contribuir com a nossa discussão aqui, Dávila, por favor. Eu vou explicar. Isso tem muito a ver com a natureza do sistema político. Geralmente, os partidos de ideias existem no sistema parlamentarista. No sistema presidencialista, o que nós temos é centrão, inclusive o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos.
E existe enorme diferença entre alguns republicanos e outros republicanos. Como existe enorme diferença entre alguns democratas e outros democratas. Nem todo mundo acaba rezando pela mesma cartilha. E isso tem a ver com uma coisa interessante. Eu digo que no presidencialismo não existe partido político, existe uma história de frente partidária que dá legenda para a pessoa. Aí cada um disputa e aí você tem visões diferentes. Todos os sistemas que o Mota falou, se você pegar dentro do MDB, do PSD, tem gente a favor e gente contra. E é assim, cada um vai votar de acordo com o que eles chamam da sua base, do seu eleitor. Então, eu vejo que essa indisciplina das ideias, ela permeia muito mais nos partidos presidencialistas, justamente porque são essas frentes partidárias que têm que acomodar todo mundo, e ela é menos premente nos partidos parlamentaristas, onde essa definição de ideias, princípios, tem que ser muito mais rigorosa, inclusive para a definição de candidaturas, definição de propostas e, principalmente, para a preservação do governo. Porque o que acontece no parlamentarismo? Se você vota de acordo com as suas ideias e contra o partido, o governo cai. No presidencialismo não acontece nada disso. Se metade do MDB vota de um jeito, outra metade vota do outro, acabou, não tem problema nenhum. O presidente continua lá durante 4 anos. Não está afetado por isso. Então, a natureza do sistema político define muito essa questão dos partidos. E hoje, praticamente, partidos de ideias no Brasil são partidos minoritários. É o caso do Novo, é o caso do PSOL. Agora, os grandes partidos são essas frentes partidárias, um grande ônibus que cabe tudo. Pois é, a gente ainda vai trazer outras notícias ligadas à política, bastidores do poder.